Você nunca fez redação na vida e agora tá morrendo de medo, porque vai fazer redação pela primeira vez. Não imaginava tirar 900 mais na minha redação zero. Tirou 960, acabou de assinar o método e assistir os meus vídeos aqui no YouTube. Luma, esqueci de dizer, mas tirei 920 no meu primeiro Enem por causa do método da Luma e Bom. Luma, quero te agradecer muito. Fiz minha primeira redação usando seus modelos e tirei 960. E agora chegou sua vez. Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer uma redação pela primeira vez e como fazer já logo de cara uma boa redação. Eu sou a Luma, sou formada em letras, sou mestre em linguística, criadora do método LP e mais conhecida como a fada da redação. Isso porque eu levo milhares de pessoas todos os anos do absoluto zero ao 900 mais na redação do Enem, sem que elas precisem saber nada sobre o tema. E agora, meu amor, é contigo que eu tô falando. Então já se inscreva no canal e ative o sininho. Volta e meia eu recebo uma mensagem lá no Instagram, inclusive se você não me segue ainda, aproveita para me seguir agora, @lumi., de pessoas apavoradas porque nunca fizeram redação, vão fazer a primeira redação da vida e não fazem ideia de por onde começar. O problema é que quando a gente não faz ideia de por onde começar, é muito difícil a gente separar o que importa do que é blá blá blá. O blá 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 da redação é todo ruído, tudo que te dizem que você precisa fazer sem precisar e o que não te dizem que você precisa fazer e na verdade você precisaria. Mas aqui a gente vai resolver isso. Então pega papel e caneta e anota assim. Número 1, que é o primeiro passo. Conheça o terreno onde você está pisando. Muita gente acha que redação é redação, mas na verdade cada prova tem sua própria redação. O Enem, por exemplo, ele tem uma redação com características super próprias. Por mais que ele cobre o tipo dissertativo e argumentativo, você já deve ter ouvido falar sobre isso, e várias outras provas cobrem também, ele tem a sua forma de avaliar esse texto e, portanto, fazer uma redação dissertativa argumentativa para o Enem é diferente de outras redações. Para nossa sorte, o processo de correção do Enem é super transparente, a gente conhece, a gente sabe como é que o corretor corrige, diferente de outras provas como concursos, em que as coisas são mais nebulosas. Então, basicamente, o que você precisa saber sobre o Enem? O Enem tem uma redação de até 30 linhas de um tema inesperado. Então, a ideia do Enem não é avaliar o quanto você sabe sobre o tema, e sim o quanto você é capaz de refletir e argumentar sobre o tema na hora da prova. Por isso, o Enem coloca sua energia em escolher um tema que ninguém estava esperando. O tema preferido do Enem é aquele que está silenciado, então não adianta você estudar atualidades, assistir ao jornal, claro que são coisas importantes, mas para redação não é a melhor estratégia, não é o que vai te preparar de fato, porque o objetivo do Enem não é que as pessoas que acertaram o tema vão bem. Não é que as pessoas que são especialistas no tema vão bem. O objetivo do Enem é avaliar como aquele estudante do ensino médio, né, porque o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, como aquele estudante do ensino médio é capaz de pensar sobre a vida, o mundo, os problemas da sociedade. Então, já espere isso, já espere do Enem essa imprevisibilidade do tema. E como é que é corrigida a redação do Enem? Ela é corrigida com base em 5 competências. Então a nota total é 1000 dividido em 5 competências. Então cada uma vale 200 pontos. E cada uma é avaliada de 0 a 200, de 40 em 40. Então 0, 40, 80, 120, 160 e 200. Quando você tira 180 numa competência, por exemplo, alguém tirou 980 no Enem, significa que um corretor deu 960, outro deu 1000. E essa é outra característica sobre a redação do Enem. 2 corretores vão avaliar e a sua nota vai ser a média da nota que cada um deu. Então é somar as duas, dividir por 2. Então você vai ter 4 olhos em cima da sua redação. E esses olhares, eles podem ser diferentes. Um corretor pode dar uma nota, outro pode dar outra, desde que sejam notas parecidas. Se essas notas não forem parecidas, acontece uma coisa chamada discrepância. Discrepância é quando as notas são tão diferentes que
o Enem resolve mandar a sua redação para um terceiro corretor. E se mesmo assim houver discrepância, a sua redação vai para uma banca presencial. Tem um momento do ano em que eles reúnem corretores dentro de uma sala para dar o veredito final naquelas redações que ficaram um impasse. Toda essa dinâmica é importante que você conheça. É importante também que você saiba o que o Enem espera de você em cada uma das competências, para que você possa atingir essas expectativas e não se preocupar com as fake news que vão surgir a todo momento aqui na internet dizendo que agora é proibido isso, que agora você precisa aquilo, sem que isso seja verdade. Tem até uma playlist aqui no meu canal em que eu falo sobre cada uma das 5 competências. O nome eu acho que é Corretor, o que você quer de mim. Então tem tudo bonitinho para você estudar. A minha recomendação é que você estude, se você quiser, as competências agora de forma resumida, só para ter uma noção, porque para mim não faz sentido conhecer em detalhes as regras de um jogo que você ainda não joga. Você nunca fez uma redação, então você não precisa saber em teoria tudo, mas você precisa saber na prática. Então agora a gente vai para o passo 2. Conheça a estrutura de uma redação do Enem. Você vai começar por ela, inclusive. Por quê? A gente escuta lá na escola, no ensino tradicional, que uma boa redação tem 3 partes, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas, na verdade, uma boa redação tem 9 partes. O que eu quero dizer com isso? Que as redações nota 1000, elas não têm a ingenuidade de simplesmente começar a introdução de forma improvisada e ir seguindo, depois do desenvolvimento e seguindo a conclusão e seguindo. Não. Elas dividem em micropartes para que tudo fique milimetricamente organizado. Isso porque a correção do Enem ela é uma verdadeira engenharia. Então, nada é aleatório, nada é improvisado nas redações nota 1000, pelo contrário. Assim como numa Olimpíada, quando o atleta vai apresentar a sua sequência de ginástica artística, rítmica, sei lá, tudo aquilo foi milimetricamente calculado e ensaiado. Quem tira 1000 também chega para o Enem dessa forma, com uma estrutura de 9 partes. Estudar a estrutura de 9 partes vai te permitir, logo na sua primeira redação, fazer tudo extremamente estruturadinho. E tudo no lugar certo, com a organização certa, por mais que você não saiba fazer isso direito. Então, por exemplo, uma das partes da estrutura é a tese. Vou até te mostrar aqui um modelo de tese para você ter, que é o seguinte: nesse contexto, percebe-se a configuração de um complexo problema que se enraiza na ou no argumento 1 e não no argumento 2. Pode ser que nesse primeiro momento você não saiba que essa tese ela tem um conectivo, aqui que esse conectivo vale nota na C4, que ela demonstra um posicionamento, ela está falando que é a configuração de um complexo problema, ou seja, ela não está em cima do muro, ela não está só dissertando, ela está argumentando. Talvez você não saiba que é extremamente estratégico colocar argumento 1 e argumento 2, mas quando você aprende a estrutura de uma tese, por mais que você ainda não saiba tudo sobre o que você está fazendo, você já está fazendo do jeito certo. E essa é a mágica da estrutura das 9 partes que eu criei lá em 2018. E o terceiro passo para você que nunca fez redação, que está fazendo a sua primeira redação é: preencha essa estrutura de 9 partes com conteúdo que serve para vários temas. Quando a gente não sabe fazer algo, a gente faz do jeito que a gente acha que tem que fazer. Ou seja, a gente faz de uma forma intuitiva. E o que intuitivamente a gente faz quando vai escrever redação? Vai pesquisar sobre o tema. Então, se cai um tema, sei lá, persistência do consumo de drogas entre jovens, você vai botar consumo de drogas entre jovens no Google e vai ler entrevista de pessoas da área da saúde, vai ler dados estatísticos, vai conhecer um filme que fala sobre isso, e aí você vai falar: nossa, eu tô, meu Deus, estudando muito, eu tô muito inteligente, eu agora vou fazer uma redação maravilhosa. Acontece que você tem informações que servem apenas para esse tema. E se no Enem cair outro, a chance é esmagadora disso acontecer. Então, para quem não sabe fazer redação e vai fazer a primeira redação, é muito fácil cair nesse erro, nessa ingenuidade de se sentir inteligente e preparado, estudando para temas que provavelmente não vai cair.
Eu não quero que você cometa esse erro, porque eu já cometi esse erro. Eu comecei ensinando redação assim aqui no meu canal, você sabia? Então você precisa, em vez de aprender como fazer uma introdução sobre esse tema, você precisa ter uma estratégia de abertura que serve para vários temas, como essa aqui de Aldous Huxley, que afirma que os fatos não deixam de existir só porque são ignorados. Isso é que é estratégico, isso é que é inteligente, porque essa frase ela faz sentido em muitos temas. E isso aqui vai verdadeiramente te preparar. Para te ajudar com isso tudo, eu criei uma super aula de modelos de redação que vai te pegar pela mão e te levar a fazer uma boa redação, talvez até uma redação 900 mais logo de cara, na primeira. Eu vou deixar o link aqui embaixo e sua tarefa, antes de você fazer qualquer outra coisa, antes de você partir para outro vídeo, é parar tudo que você está fazendo e assistir a essa aula. Se você gostou desse passo a passo que eu selecionei para você, você vai deixar um like aqui embaixo e vem 900 mais e ponto. Feito? Então feito. Um beijo e até a próxima.